Olá, pessoal. Continuamos, então, a conversar sobre a fisiologia reprodutiva, tá? Se vocês lembrarem, nos últimos 2 vídeos, eu mostrei para vocês uma figura um tanto quanto esquemática, né? Eu disse que representava todas as espécies e falei sobre aquelas porções anatômicas que estavam mostradas na figura, ou seja, ovário, oviduto e útero, certo? Lembrando que o útero, quando a gente fala em útero, a gente está generalizando, né? Córnos uterinos, corpo uterino e colo do útero, tá? E quando falei em ovário, útero, eu aproveitei naquela figura, citei os eventos que ocorrem nos ovários, falei em alguns hormônios, né, que são produzidos pelos folículos que estão se desenvolvendo depois da ovulação. Falei da formação do corpo lúteo e do hormônio produzido pelo corpo lúteo. Falei também de alguns eventos que acontecem no oviduto e no útero, por exemplo, a fecundação, que ocorre na ampola do oviduto, né, numa porção média do oviduto. Depois disse para vocês que o embrião ou os embriões, ao chegarem nos córnos uterinos, né, eles migram até os córnos uterinos e depois eles migram até o corpo do útero, normalmente onde ocorrerá a implantação. Claro que se é uma espécie onde a gente observa vários folículos ovulando, vários oócitos fecundados, como é o caso do suíno, essa implantação de embriões, em função do número de embriões, ela vai se dar, né, ao longo dos córnos uterinos e também no corpo do útero, certo? Então, bom, e eu disse para vocês que eu ia continuar nos próximos vídeos falando sobre a fisiologia do sistema reprodutivo, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, como segmento da linha de raciocínio na figura anterior, esta figura aqui mostra para vocês já conhecem essa figura, nós já falamos sobre isso na fisiologia, tá? Vocês estão vendo aqui representados a hipófise, aquela porção do cérebro, o hipotálamo é uma parte do cérebro, né? Portanto, é formada por neurônios hipotalâmicos, certo? E esse hipotálamo, ele tem diferentes núcleos hipotalâmicos, ou seja, existem no hipotálamo diferentes grupos de neurônios com uma mesma função. Que vocês estão vendo aí, representados, são grupos de neurônios cuja função é produzir neurohormônios, tá? Estes neurohormônios agem, então, sobre a hipófise, mais especificamente sobre a adenohipófise. Se a gente fizer essa divisão aqui, né, vocês vão ter à frente a adenohipófise e aqui a neurohipófise, tá? Muito bem. E vocês sabem que o que nos interessa em termos de neurohormônio hipotalâmico, quando a gente fala em reprodução, é o GNRH, né, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Este é um neurohormônio fundamental na reprodução. E ele vai agir, então, sobre a adenipófise, mais especificamente sobre os gonadotrófos, que é um grupo de células da adenipófise, e vai estimular estes gonadotrófos a sintetizarem e secretarem o hormônio luteinizante, o LH, que nós já falamos nele na figura anterior, no vídeo anterior, né? Que é o hormônio responsável pela ovulação e também pela luteinização das células foliculares, para que estas células se transformem em corpo lúteo, células luteais, certo? E o GNRH também estimula a síntese de FSH. Então, o GNRH, repetindo, estimula a síntese e a secreção de LH e também a
síntese de FSH, não a secreção de FSH. A secreção de FSH é controlada, a gente vai ver depois, por 2 outros hormônios, que vêm lá do ovário, o estradiol e a inibina, tá? Muito bem. Então, pessoal, esse LH e esse FSH são conjuntamente conhecidos como gonadotrofinas adenohipofisárias, certo? E o LH e o FSH agem, vocês já sabem, sobre os ovários e também agem sobre os testículos. Agora, nós estamos nos concentrando mais na fêmea, então a gente vai falar mais na ação do LH e do FSH, obviamente, nos ovários, né? Quando nós estivermos falando em machos, aí a gente vai se concentrar na ação do LH e do FSH na espermatogênese. Bom, lá nos ovários, vocês já sabem, o FSH estimula o desenvolvimento dos folículos ovarianos. E o LH, já disse isso agora há pouco, repeti, né? O LH age na ovulação e na luteinização das células foliculares. Bom, este aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, é o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, certo? Vocês já sabem que as gônadas femininas são os ovários, as gônadas masculinas são os testículos. Então, o que vocês estão vendo é um termo muito conhecido na fisiologia reprodutiva, o eixo hipotálamo, hipófise, gonadal. Gonadal, obviamente, de gônada, tá? Quando vocês estiverem ouvindo falar do eixo hipotálamo, hipófise, gonadal, vocês estão ouvindo falar desta relação. Hipotálamo, entenda-se, GNRH. Hipófise, ou adenohipófise, entenda-se, LH e FSH. Gonadal, entenda-se, no caso da fêmea, os ovários, no caso do macho, os testículos. Certo? Muito bem. Então, fazendo um link, e eu vou falar isso várias vezes, tá? Mas sempre que eu tiver oportunidade eu vou falar, e agora eu vou falar. Falar o quê, professor? Dizer para vocês que todos aqueles fatores que interferem na reprodução, que nós comentamos lá no primeiro e no segundo vídeo, que fatores, professor? Não assisti ainda, eu me acordei agora, não assisti os vídeos anteriores. Deve assistir, então. Mas vamos lá. Genético, nutricional, fundamental, né? O mais importante entre aspas, mas, enfim, de maior interesse para nós, né? Porque quando a gente fala em produção, a gente quer reproduzir o mais rápido possível. E para reproduzir o mais rápido possível, a gente precisa de nutrição, tá? Então, os efeitos da nutrição sobre a reprodução, os efeitos dos fatores genéticos sobre a reprodução, os efeitos dos fatores ambientais sobre a reprodução, os efeitos do manejo geral sobre a reprodução, os efeitos do estresse sobre a reprodução, eles agem interrompendo, no caso de fatores que causam prejuízos à reprodução, eles interrompem essa conexão, né? Eles interrompem temporariamente esta conexão entre hipotálamo, hipófise e gônadas. Ah, mas professor, eu quero saber quais são os... Eu quero que tu seja mais direto, eu quero que tu me diga, e tu me fala em nutrição, que a nutrição interfere na reprodução porque um animal mal nutrido, ou desnutrido, ou subnutrido, vai ter o hipotálamo produzindo menos GNRH, vai ter a sua adenihipófise produzindo e liberando menos LH e FSH, vai ter lá nos ovários o desenvolvimento de folículos de menor qualidade, que muitas vezes ovulam, mas liberam um ócito de má qualidade. Tu está me dizendo isso, tu está me enrolando, porque eu quero saber, eu quero que tu me diga que o importante na nutrição é proteína, ou é carboidrato, ou é lipídio. Eu quero que tu me diga
quais são os aminoácidos fundamentais, quais são os minerais, quais são as vitaminas que interferem. Para de me enrolar e me diz. E a resposta é o seguinte: se nós soubéssemos quais são os nutrientes que, quando estão em baixas concentrações na corrente sanguínea, desligam a chave da reprodução, né, entre aspas, ou interrompem ou prejudicam a liberação de GNRH, DLH, DFSH, a qualidade dos ócitos, eu diria para vocês que os nossos problemas reprodutivos ou os problemas reprodutivos dos nossos rebanhos estariam resolvidos. Tá? O fato é que a gente ainda não conhece. Tá? E o que se acredita é que existe um perfil metabólico, portanto, envolve N substâncias, algumas que a gente suspeita e talvez outras que a gente nem suspeita ainda, mas o que se sabe até então é que tudo indica que cada animal, né, isto varia também muito individualmente, cada animal, ao atingir um perfil metabólico X, permite com que o hipotálamo e a hipófise e o ovário trabalhem de forma conjunta que resultem na liberação de óvulos de qualidade que possam ser fecundados e que possa se estabelecer uma gestação. Ou, enquanto o animal não atinge esse perfil metabólico, ou ele perde esse equilíbrio metabólico, né, ele vai ter a sua atividade reprodutiva prejudicada. Isso é o que se sabe hoje. Tá? E se estuda isso de forma bem detalhada desde a década de 60, principalmente em bovinos, porque bovino é a espécie que mais sofre com problemas reprodutivos em função da sua fisiologia e em função da forma como são criados e em função dos objetivos que se quer com a criação de bovinos. Tá bem, pessoal? Então, desculpa frustrá-los, mas eu também procurei muito já esta resposta. E tem muita gente procurando essas respostas, certo? Seria excelente se nós chegássemos à conclusão que, administrando um único hormônio, essas fêmeas iam ovular sempre. Ou que, se nós tivéssemos na dieta 3 ou 4 aminoácidos, ou 3 ou 4 minerais, ou 2 ou 3 vitaminas em níveis X na corrente sanguínea, a reprodução não seria um empecilho. Seria excelente isso, né? Mas a gente ainda não conhece, tá bom? Vamos adiante, então. Isto não torna o nosso assunto menos interessante e menos importante, tá bom? Vamos lá. Deixa eu passar. Essa figura aqui, pessoal, ela parece estar meio fora de foco, mas como as letras são grandes, vocês conseguem copiar, tá? Então, aqui, obviamente, vocês estão vendo representado o hipotálamo, tá? Aqui representando o hipotálamo produzindo e liberando o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Este GNRH vai agir sobre a hipófise anterior. Se vocês lembrarem, pituitária é sinônimo de hipófise, é um termo nem tão utilizado assim, pituitária. Em português a gente já não usa, em inglês às vezes aparece, mas enfim, hipófise anterior. Então, o GNRH agindo sobre a hipófise anterior, estimulando a síntese e a secreção de LH e também a síntese de FSH. O LH, por sua vez, saindo da adenopófise, né? Caindo na corrente sanguínea, agindo lá no ovário. O FSH da mesma forma, caindo na corrente sanguínea e agindo também sobre
o ovário, mas especificamente aonde? Bom, o LH estimulando o desenvolvimento dos folículos ovarianos e o LH estimulando a ovulação do folículo ou dos folículos que chegaram à fase de pré-ovulatório, tá? E também o LH agindo sobre as células foliculares após a ovulação, fazendo com que essas células foliculares se transformem em células luteais, ou seja, são células que formam o corpo lúteo. Tá bem? Bom, um detalhe. Os folículos em desenvolvimento, né, que sofrem a ação do FSH, estes folículos, na medida em que eles vão se desenvolvendo e se aproximando do estágio de folículo ovulatório, ou seja, do momento final do seu desenvolvimento, né, estes folículos começam a produzir uma grande quantidade de estradiol, tá? Estradiol. E o estradiol, especificamente o estradiol 17-beta, inibe. Esse sinal de menos aqui o significado dele aí é de inibição. Então, os altos níveis de estradiol na corrente sanguínea, da onde vem esse estradiol, professor? Dos folículos que estão se desenvolvendo. Então, esse estradiol que é produzido pelos folículos em desenvolvimento, cai na corrente sanguínea, vai agir lá no hipotálamo, diminuindo a liberação de GNRH e, principalmente, agindo sobre a hipófise anterior, diminuindo a síntese e a secreção, principalmente a secreção de FSH. Além do estradiol inibir a secreção, a liberação de FSH, existe um outro hormônio que também é produzido por estes folículos em desenvolvimento. Esses folículos que estão se desenvolvendo, cada vez que eles se desenvolvem mais, eles produzem estradiol e inibina. O nome já diz, né? Inibina tem a função de inibir. Inibir o quê, professor? A secreção de FSH, tá? Então, a questão é a seguinte, ó. O FSH estimula o desenvolvimento de folículos. Quando os folículos já estão em tamanho avançado, eles produzem estradiol e inibina para diminuir a secreção de FSH, porque eles já não precisam mais crescer, eles já cresceram o suficiente. Então, o sinal que o folículo dá para hipófise anterior de que não precisa mais FSH agora é produzir estradiol e produzir inibina, certo? Muito bem. E aí, então, quando estes folículos estiverem, como eu já disse várias vezes, no ponto de ovulação, há a liberação de um pico de LH, estimulado pelo pico de GNRH, ovulação e a formação do corpo lúteo. Após a ovulação, o organismo da fêmea sempre espera que inicie uma gestação. Afinal de contas, foi para isso que ela ovulou, tá? Então, ela sempre se prepara para a chegada de um embrião ou dos embriões lá no útero, certo? Então, este corpo lúteo, que se forma aonde havia o folículo ou os folículos que ovularam, começam a produzir progesterona. E esta é a função do corpo lúteo, já falei para vocês, é produzir progesterona. Tá? Progesterona. E a função da progesterona, por sua vez, é inibir o hipotálamo e diminuir a produção e a liberação de GNRH. Ao mesmo tempo, a progesterona age sobre a adenipófise, diminuindo a síntese e a secreção de LH, porque já houve ovulação. Ou seja, o LH já cumpriu a sua função, não precisa LH agora. Se não precisa LH, não precisa GNRH. Então, vamos inibir o GNRH, porque é o GNRH que produz LH. Então, vamos agir em dois pontos. Inibir diretamente o hipotálamo,
inibir o GNRH direto no hipotálamo e também inibir o LH, a liberação do LH, que já foi produzida na adeno-hipófise. Tá? Então, a progesterona é isso. A progesterona tem esse papel nesse momento. Inibir a liberação, interromper, né, a liberação de GNRH e também de LH, porque já houve ovulação. E tudo indica, se correr bem, que vai haver uma fecundação. Havendo fecundação, tudo indica que haverá o desenvolvimento de uma gestação. Tá, pessoal? Então, este desenhozinho aí, muito simples, ele explica para vocês algo que eu também já havia explicado naquela figura lá dos ovários e do útero. Então, é a mesma coisa de uma outra forma. E ainda a gente vai ver uma terceira forma de falar sobre estes hormônios aí, de demonstrar estes hormônios, tá? Que é o gráfico que eu falei que eu ia mostrar. No vídeo anterior eu falei que eu ia mostrar um gráfico. Eu me lembrei que eu tinha essa figura, eu resolvi mostrar essa figura antes, tá? Que é mais um reforço das informações que são importantes que você saiba. Muito bem. Vamos adiante. Deixa eu passar o próximo. Antes da gente chegar nesse gráfico aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, senão vocês vão dizer que eu estou mentindo, que eu só ameaço demonstrar o gráfico e não mostro. Tá? Então, estou mostrando. E este gráfico a gente vai explorar e vocês vão ver, vocês já estão vendo, tá? Que a gente vai falar nesse gráfico aqui em LH, em FSH, em estradiol, em progesterona, tá? Que não aparece aqui, mas vocês vão ver. Aqui em cima tem o ovário, né? Em vários momentos do ciclo estral. Esse vermelhão grande aqui é o corpo lúteo, que se forma após a ovulação. Então, a gente vai explorar este gráfico. Tá? Antes de explorar esse gráfico, e já preparando, né, a melhor exploração desse gráfico, quero mostrar para vocês esse quadro aí. Esse quadro ele é muito interessante. Talvez ele esclareça dúvidas de alguns de vocês, dúvidas que permanecem por bastante tempo, né? Que vocês têm há bastante tempo. Então, vamos lá. O que esse gráfico nos traz? Esse gráfico mostra aqui nesta coluna da esquerda, perdão, esse gráfico não, esse quadro, né? Esse quadro mostra bem a esquerda e a espécie. Então, as principais espécies aí de nosso interesse estão aí, tá? Mamíferos. Bom, logo aqui, ó, vocês têm a duração do ciclo estral, média em dias em cada uma dessas espécies. Eu já havia dito para vocês, né, que vaca, porca, égua e cabra têm, em média, 21 dias de duração do seu ciclo estral. Tá? A ovelha, um pouquinho menos, 16, 17 dias, em média, é a duração do ciclo estral na ovelha. Tá? A cadela vai entrar em estro 1 ou 2 vezes por ano, dependendo da raça. Tá? Certo? E a gata, né, tem uma duração aí de mais ou menos 16 dias no ciclo estral dela, tá? Bom, aqui, ó, nessa coluna, mostra para vocês a duração do estro. Mas estro não é a mesma coisa que ciclo estral, professor? Não, não é. Estro é o sinônimo de um termo menos técnico, mas que a gente usa muito na prática, né? Que é o sil. Então, estro é sinônimo de sil, tá? E o que é o estro? O estro é o período em que a fêmea aceita a monta. Este é o período de estro, tá?
Vou repetir, o conceito de estro, nunca mais esqueça. Estro é o período em que a fêmea aceita a monta. Então, a fêmea se deixou montar, ela está em estro. Antes do estro, tem um período do ciclo estral, que eu vou dizer para vocês quais são essas fases do ciclo estral, né? Mas tem um período que é exatamente anterior ao estro, em que a fêmea atrai o macho, mas não aceita a monta. Significa que a fêmea ainda não está em estro. Tá? Ela está atraindo o macho já pela liberação de feromônios, especialmente na urina, mas ela não aceita a monta. Então, não está em estro. Após o estro, muitas vezes, por algumas horas, a fêmea continua atraindo o macho. Também porque ela continua liberando algum feromônio, mas ela já não aceita mais a monta, já não está em estro. Já não está em estro. Tá? Então, ela vai atrair, ainda atrai o macho, mas já não aceita mais a monta. Não está mais em estro. Passou. Tem que esperar o próximo agora, se ela não foi inseminada ou coberta. Tá? Bom, e aí vocês têm a duração aqui, média, né? Média, a duração média do estro em horas. Na vaca, em torno de 18 horas. Na ovelha, em torno de 36. Eu não vou ficar repetindo aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês, né? Para algumas coisas. Por exemplo, mas eu já vi falar que o estro de uma vaca pode durar 9 horas, professor. Realmente, é verdade, pode. Isso aqui são números médios, tá? Em média, 18 horas. Mas quando é que pode durar tão menos assim? 9 é metade de 18. Por exemplo, vacas com aptidão leiteira, que são grandes produtoras de leite, né? Produzem muito leite, consideradas grandes produtoras. Tem um metabolismo muito acelerado, tá? Porque aquele animal, aquela vaca, ela consome muita, grande quantidade de alimento, ela transforma muitos nutrientes para produzir esta grande quantidade de leite que ela produz, ou seja, o seu metabolismo hepático é a 1000 por hora. Tá? E estes hormônios sobre os quais estamos falando, eles são metabolizados, a maior parte deles é metabolizado no fígado. Então, se o metabolismo hepático é muito rápido, muito acelerado, consequentemente, a síntese desses, a metabolização, né, a destruição desses hormônios, ela é mais rápida também. Tá? Então, é possível que numa vaca com aptidão leiteira, considerada uma grande produtora de leite, ela tenha uma duração do estro menor, 9, 10, 12 horas às vezes. E isso pode ser uma dificuldade em fazer com que esta vaca inicie uma nova gestação, porque a gente obedece o protocolo regular de inseminação, mas com aquele protocolo ali eu gasto 2, 3 doses de sêmen e não consigo iniciar uma nova gestação nessa vaca. Prova, uma das possibilidades é que eu estou inseminando ela muito tarde, porque ela tem uma duração de estro mais curta. Às vezes eu não consigo nem detectar ela em estro, né? Por ser muito curto. Eu observo hoje, não está em estro. Amanhã de manhã, não está em estro, mas ela teve o estro, às vezes, nesse período, né? Entre um manejo e outro, ou entre uma observação e outra. Não é fácil da gente detectar esse estro mais curto. Mas é uma hipótese que a gente tem que considerar quando a gente está tendo dificuldade de iniciar uma nova gestação dessa vaca. E essa vaca foi examinada, não tem nenhuma infecção uterina, os ovários dela têm estruturas compatíveis com o folículo que vai ovular,
né? Depois tem um corpo lúteo, quer dizer, se teve um corpo lúteo, ovulou, mas como é que ela ovulou se eu não vi? Bom, é a questão de um ciclo, de um estro curto, tá? Então, são curiosidades que eu estou falando para vocês. Ó, vejam a duração do estro de uma égua, 5 ou 6 dias, né? Ou seja, muito mais longo que as demais espécies. A casa da cadela também, né? Ela tem um estro aí de 7 a 9 dias. Ah, mas eu já li em livros que o estro da cadela dura aí 18 dias, professor. Na verdade, pessoal, quando vocês encontrarem na literatura que o estro de uma cadela dura 18 dias, na verdade, essa informação está considerando o proestro e o estro juntos, porque o proestro é a fase que vem antes do estro. Só que o proestro, como eu disse para vocês, a fêmea atrai o macho, mas não se deixa montar. Tá? Então, às vezes a cadela ela tem um período de estro igual ao período de proestro. Então, aí dá 14 dias, por exemplo, de estro. Não, na verdade, são mais ou menos 7 dias de proestro e 7 dias de estro. O estro mesmo, em média, é esse que está ali, ó, de 7 a 9 dias. Vocês devem conhecer histórias, né, de que a cadela estava em cio, aí eu levei o cachorro, ela encheu o cachorro de mordida lá, não gostou do cachorro. Deixei o cachorro uns 3 dias lá, o cachorro voltou na miséria, cheio de mordida, a cadela não aceitava. E ela estava em cio, porque atraiu a cachorrada toda da rua. A verdade estava em proestro. Tá? Em proestro. Evidentemente, pessoal, que existem relatos de preferência da fêmea, né? Isso não é raro, quer dizer, não é comum de acontecer, mas acontece às vezes em égua. Tem égua que não aceita a monta de um determinado garanhão, mesmo estando em estro. Aí troca o garanhão, ela aceita a monta. Quer dizer, não é comum, evidentemente, isso acontecer, mas pode acontecer. Em cadela também, às vezes ela não se deixa montar por um cachorro e se deixa montar pelo outro, né? Mas o principal em cadela é isso, é que às vezes a gente começa a achar que a cadela tem cio quando ela começa a liberar aquela secreção muco, sanguinolenta, e às vezes ainda não está, ela suja todo o apartamento, mas não está em estro ainda, né? Tá? Então o estro é isso, é quando ela se deixa montar. E a gata também tem um estro longo, né, em torno de 5, 6 dias, semelhante ao que ocorre na égua. Tá? Isso aqui é interessante. Ó. Período de ovulação. Eu disse para vocês, lá no vídeo anterior, que estro e ovulação são 2 fenômenos que devem acontecer, que devem andar paralelamente, ou seja, o esperado é que a fêmea apresente o estro e ovule. Às vezes acontece só um, né? Mas aí provavelmente haverá problemas, especialmente num programa de inseminação artificial. Então, o natural, o esperado é que esses 2 eventos ocorram, né? O estro e a ovulação. E essa outra coluna aqui mostra para vocês, ó. A ovulação na vaca acontece 12 horas após o término do estro. A espécie bovina é a única espécie que ovula após o final do estro. Então, a vaca vai ovular depois que ela já não está mais em estro. Vejam a importância de um manejo correto na inseminação. Né? E vejam, pessoal, por que foram desenvolvidos esses protocolos de inseminação com tempo, né, de observação, depois um tempo, tantas horas depois eu vou inseminar. Vejam que esses protocolos de inseminação em todas as espécies não surgiram do nada. Ah, não, nós vamos fazer assim porque a gente acha que é o certo. Não, esses protocolos de inseminação, eles surgiram baseado em características fisiológicas de cada espécie, certo? Isso é importante que você saiba. No caso da ovelha, né, um estro aí de 36 horas, a ovelha ela normalmente ovula
no terço final do seu estro, né? Algumas horas antes de terminar o estro acontece a ovulação, tá? A porca também, né? Ela ovula, mas para o final do período de estro, certo? A égua, ó, ela fica 5, 6 dias em estro, mas ela normalmente ovula lá pelo 5º dia de estro, tá? E por isso é que se faz mais de uma monta, tá? Então, a égua está em estro, ela vai ser oferecida, ou o garanhão vai ser oferecido a ela, claro, isso eu estou dizendo em montas controladas, em montas direcionadas, né, pessoal, em que eu quero que aquela égua seja coberta por aquele garanhão, certo? Se é uma manada aonde o garanhão fica sempre com as éguas, ele evidentemente vai cobrir várias vezes a égua, tá? Mas se é uma monta controlada, o garanhão vai ser colocado com a égua em estro mais de uma vez, não um único dia, porque vamos imaginar que a égua está em estro. Aí oferece o garanhão para ela no primeiro dia do estro. A ovulação só vai acontecer talvez lá no 5º dia. Quer dizer, a chance de ovulação existe, porque ela foi coberta, mas ela foi coberta no primeiro dia do estro. A ovulação só vai acontecer no 5º dia de estro. É possível fecundar? Claro que é possível, mas, convenhamos, são 4 dias entre a cobertura e a ovulação. Tá? Esse espermatozoide tem um tempo de vida útil, viável no trato reprodutivo da fêmea, mas é possível que aconteça a fecundação, assim como é possível que não aconteça. Se vocês cobrirem a égua no primeiro dia, ou se vocês oferecerem, né? Vejam que o português às vezes pode dar margem para interpretação errada, né? Mas se vocês oferecerem o garanhão no primeiro, no terceiro dia, e a ovulação ocorrer no 5º, a chance aumenta. Se vocês oferecerem o garanhão para a égua no primeiro, no terceiro e no 5º dia, a chance aumenta muito, porque é possível que ela vá ovular apenas no 5º dia de estro, mas ela foi coberta naquele dia. Então, a cobertura ocorreu o mais próximo possível do estro. Então, isto explica a questão de que, normalmente, numa monta direcionada, o garanhão é oferecido mais de uma vez a ela. Certo, pessoal? Então, vejam, de novo, os manejos reprodutivos, eles não são feitos ao bel prazer, eles são baseados nas características fisiológicas de cada espécie. Isso é importante que vocês saibam. Bom, cadela, né? Mais ou menos a ovulação dela acontece na metade do período de estro. E na gata, a ovulação ela é induzida. Se vocês lembrarem da anatomia, existem aquelas espículas, né? Aqueles pequenos espinhos especialmente na glande do pênis do gato, né? E aquelas espículas, no momento da cópula, elas entram em contato com o colo uterino e elas estimulam, fazem estímulos sensitivos que são levados até o cérebro da gata, né? Especificamente até o hipotálamo, liberando o GNRH, consequentemente o LH, e o LH vai estimular a ovulação. Então, é por isso que se diz que a gata ela tem uma ovulação induzida, né? São aquelas espículas lá, que vocês devem ter lembrado da anatomia, né? Que induzem o mecanismo hormonal da ovulação, tá? Bom, nós já estamos aqui passando do tempo, tá? Como ela é um quadro autoexplicativo, vocês podem muito bem ler essas duas outras colunas e entender o que elas querem dizer, tá? Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Nós hoje falamos sobre hormônios envolvidos na reprodução. Neste quadro aqui já começamos a falar do ciclo estral, mas evidentemente que o que rege esse ciclo estral são esses hormônios envolvidos na reprodução, e no próximo vídeo a gente vai continuar falando desses hormônios. Achei que tinha me livrado de hormônio. Engano.
reprodução é hormônio, direto, tá bem? Certo, pessoal? Um abraço, dúvidas, me perguntem, tá? Não fiquem com dúvidas. Tchau, tchau. Deixa eu fechar direito esse negócio aqui.